Fala pessoal, mais um Noite Alvinegra no ar, nosso último Noite Alvinegra de 2023. Dei aquela relaxada no horário do almoço e agora vem aqui com o nosso último conteúdo de 2023. Obrigado por tudo que vocês fizeram aqui no nosso canal nesse ano, nessa etapa de produção de conteúdo, um canal que começou em 2019 e graças a Deus esse ano atingiu a marca de 217 mil inscritos. Muito obrigado mesmo por vocês terem passado momentos bons e ruins em relação ao nosso Botafogo aqui comigo. Eu fico muito feliz de tê-los sempre ao meu lado aqui no nosso canal. E ano que vem, certamente, continuaremos juntos. Vamos falar sobre o ano que vem amanhã. Vamos falar sobre 2023 ainda hoje. Só quero agradecer aos nossos parceiros comerciais que estiveram comigo nesse ano todo e que terminam mais uma temporada comigo aqui no canal. Quero agradecer a Parimet, que é a nossa parceira aqui do canal, a Golcase, a Ágil, a Aposente Fácil, a Foot Fanatics, que são nossos parceiros comerciais que estão comigo aqui diariamente, podendo proporcionar aqui a possibilidade de a gente produzir conteúdos e graças a vocês também, que sem as suas visualizações o canal do TF ele não teria possibilidades de existir. Mas muito obrigado por todos e continuaremos juntos ano que vem aqui no canal. Vamos lá trazer informações a respeito do nosso clube. A primeira, o portal UOL fez um levantamento bem bacana em relação a quanto cada clube faturou em premiações em 2023. E o Botafogo faturou na última temporada, foram 60 milhões e 300 mil reais de faturamento em relação a premiações. Botafogo pela Copa do Brasil recebeu 8,5 milhões. Pelo Campeonato Brasileiro não entra como premiação, né? Porque isso aqui é uma parte da verba de TV da CBF, mas o Botafogo faturou 38 milhões e 200 mil reais e 13 milhões pela Copa Sul-Americana. A equipe que mais faturou no ano, claro, devido ao título da Libertadores, isso ajudou demais, foi o Fluminense. O Fluminense, pela Copa do Brasil, faturou 5,4 milhões, pelo Campeonato Brasileiro, 33 milhões, pela Copa Libertadores, pelo título da Libertadores, 136 milhões e por ter sido vice-campeão mundial, 20 milhões de reais. Só para vocês terem uma ideia, o Botafogo poderia ter faturado no Campeonato Brasileiro, sendo campeão nacional, mais 11 milhões de reais, né? O Palmeiras, que foi o campeão, faturou ali 47 milhões de reais. E muitas equipes, né? Por exemplo, o Palmeiras, com o Campeonato Paulista, faturou mais 5 milhões pelo seu título. Os outros times aqui do Rio não tiveram faturamentos em relação aos campeonatos estaduais, né? Só o Paulista que rendeu por esse faturamento do UOL. É isso, acho que o John Textor e o pessoal do futebol entendeu que time forte alavanca investimentos, né? O Botafogo deve ter ultrapassado neste ano uma marca talvez única em relação a faturamento dentro do clube, porque você teve o maior patrocinador da história sendo fechado nesse ano, você conseguiu fechar com a Amazon durante o período do ano, você teve a volta da Centrum, você teve algumas outras ações dentro do estádio Newton Santos, a vinda da Reebok, o sucesso das vendas das camisas. Então, isso tudo foi causado, esse boom em relação a... menos a Parimet, porque ela veio pro Botafogo ainda antes do boom que aconteceu no ano, mas se você pegar o que houve após o Botafogo ter crescido no Campeonato Brasileiro, ter brigado na parte de cima da tabela, isso só aconteceu por causa de um detalhe. Por causa que o time foi brigar na parte de cima da tabela. Brigando em cima da tabela, tudo isso é possível. Brigando na parte de cima da tabela, tudo isso pode acontecer. E nesse ano que está chegando, o Botafogo tem esse pensamento de que montar time forte ajuda também no faturamento da agremiação. É isso que tem que acontecer. Time forte ajuda. Time forte alavanca investimentos. Time forte, você consegue pagar suas contas e consegue fazer investimentos. É isso, gente. Não tem outro problema. O Fluminense é um grande exemplo. Faturou quase 200 milhões de reais com o título da Libertadores, montando de novo um time que não foi tão caro, mas conseguiu pagar as suas contas somente com o que aconteceu no ano, sem ter um patrocinador forte, sem ter que ter vendido seus principais jogadores. O André recebeu propostas o ano todo, o Fluminense segurou, o Arias a mesma coisa. Então funciona muito assim. Você consegue, às vezes, segurar um jogador porque você compensa isso com as premiações, com o que você consegue arrecadar. Então o caminho é esse, o caminho é você conseguir montar um bom time para você arrecadar muito. O Botafogo faturou 60 milhões de reais nesta temporada. Deixe seu like, inscreva-se no canal. O canal do TF é feito para todo torcedor que ama
a estrela solitária de General Severiano. Amigos, surgiu agora uma informação do portal Goal, né? Uma informação que veio agora, né, pelo jornalista, acho que foi o Thiago, né, que postou essa informação, Thiago Fernandes, se eu não me engano, é de que o Botafogo, ele tentou ou tenta a negociação com o lateral direito William, da equipe do Cruzeiro. Essa tentativa aconteceu há algumas semanas, acho que, se eu não me engano, estava ainda lá na Itália, quando o Botafogo tentou o William, tentou conversar com ele, era um dos laterais que o Botafogo tinha, sim, como alvo, isso é verdade, o Botafogo queria o William, mas a negociação que ele colocou ali tem uns detalhes diferentes. O Botafogo chegou a fazer uma proposta para o Cruzeiro pediu, além de grana, o Marlon Freitas, e o Botafogo não achou assim tão certa a negociação pelos valores colocados no mercado. E também o pedido de ter o Marlon nesta negociação. O Marlon é um jogador que o torcedor ele está bastante insatisfeito, né, pela maneira que terminou a temporada, mas você ter que colocar grana mais o Marlon Freitas, isso o Botafogo deu um passo atrás e não seguiu negociando em relação ao William. Foi sim um jogador que o Botafogo tentou, mas o Botafogo tem outros nomes ali que conversa em relação à lateral direita, é uma posição que o Botafogo coloca assim como uma prioridade para o ano que vem. Em relação ao William, houve sim a tentativa, mas a negociação acabou não avançando. Ele tinha uma cláusula contratual, ele poderia renovar com a equipe do Ronaldo Fenômeno por mais uma temporada se ele atingisse metas, e acabou atingindo, mas mesmo assim o Botafogo tentou esse jogador. Era um bom lateral, acho que o Botafogo ficaria ali com um bom lateral pela direita, acho o William um lateral bem interessante, seria um bom jogador que teve muitas lesões na carreira, mas o ano passado, né, na temporada passada, conseguiu fazer uma temporada muito forte mesmo assim, conseguiu ser um jogador bastante agudo nessa temporada de 23, e o Botafogo tentou esse jogador, mas a negociação por hora não avançou. A gente sempre coloca por hora, porque o futebol tudo pode mudar de minuto a minuto. O Alexander Barbosa não estava fechado com o Fortaleza, e o Botafogo não foi e conseguiu a negociação? Qual é assim, meus amigos? A gente fala por hora, porque 1º de janeiro tudo pode mudar no futebol mundial. Então comentem aqui, vocês gostam do William, acham um jogador interessante, acham que o Botafogo fez certo de não ter aceito a proposta do Cruzeiro, que era grana mais Marlon Freitas? Definitivo, tá? Não era por empréstimo não. Definitivo, eu acho que o Botafogo fez certo. Porque você pode usar o Marlon Freitas em outra negociação. Se você colocou grana em relação ao William, não tem necessidade de você colocar grana mais um jogador. Pelo menos eu enxergo assim. E o Diego Costa tem seu contrato com o Botafogo terminando hoje, né? É um atleta que está ali ainda em negociações, você tem várias questões que estão sendo colocadas. E o grande X da questão é, vale a pena você forçar muito para ficar com o Diego Costa ou chegar no limite? Aumentar a pedida salarial, colocar o salário alto, dar ao invés de 1, 2 anos de contrato para ele, você aceitar algumas exigências para ficar com o jogador? Eu acho que tem um certo limite. O Diego Costa foi um jogador importante nessa reta final, principalmente a partir do jogo ali que o Botafogo perde de virada para a equipe do Palmeiras. Ele foi um dos caras que teve ali participações importantes nas partidas do Botafogo, mas eu acho que a gente não pode, primeiramente, oferecer um salário pro Diego Costa maior que o Tiquinho ganha. Primeiro ponto é esse, tem que continuar recebendo abaixo, porque ele, teoricamente, seria o reserva. Eu acho que 2 anos de contrato, tô colocando assim, hipoteticamente, tá, gente? Se for o caso de, né, dar um contrato de 2 anos ou alguma coisa assim, também eu também não faria. Eu continuaria com um contrato de 1 ano. Eu daria apenas um contrato de 1 ano. Tô falando que eu ofereceria, não que o Diego Costa está pedindo ou outra coisa. Eu ofereceria 1 ano. O Diego Costa é um jogador que não tem conseguido fazer boas temporadas. Se a gente pega ali desde o Atlético Mineiro, ele não consegue fazer tantos gols em uma temporada inteira. Não sei se com uma pré-temporada ele iria bem. Mas eu não passaria de um certo limite. Eu já começaria a mapear outros jogadores do mercado, porque é assim que tem que ser, pelo menos na minha opinião. Diego Costa é um bom jogador, eu acho que seria um ótimo para o Botafogo manter Tiquinho e Diego Costa, mas eu não exageraria. Eu quero saber vocês aqui embaixo. Tamo juntos! Beijos, meu último beijo pra vocês nesse ano de 2023, volto agora apenas em 2024. Obrigado pelo carinho de sempre, obrigado pela audiência de sempre, tamo junto sempre, obrigado pra quem concorda com as minhas opiniões, obrigado pra quem discorda das minhas opiniões, mas obrigado mesmo pra você que discorda das minhas opiniões com respeito, com carinho, sem xingar, sem ofender, sem passar do limite. Você que gosta do meu trabalho e nem comenta, nem dá like, não faz nada, mas simplesmente gosta do meu trabalho, eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado, tamo juntos. Até 2024. Passem bem essa virada de ano com suas famílias. Fui fogo neles.